Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Andréa Lage e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma forma de fazer muda de uma planta que eu adoro, que é a planta Jade. A Jade é uma trepadeira originária da Nova Guiné, que tem uma floração exuberante. A Jade que eu vou fazer muda para vocês é a Jade vermelha. Foi um vídeo que eu demorei quase um ano para terminar, porque eu fiz em 3 etapas, então mostrando para vocês uma técnica de reprodução de plantas que eu aprendi com um tio meu que era apaixonado por botânica. Eu aprendi ainda criança e eu sempre utilizo aqui para fazer muda de plantas quando alguém chega e quer uma muda de uma planta que eu tenho, e eu vou compartilhar com vocês. Bora pro vídeo? Vocês podem observar que a minha Jade está muito linda aqui nesse canto. Ela formou uma espécie de uma cortina, tá bem viçosa, e eu quero fazer uma muda para plantar em outro local. E o processo de fazer muda da Jade que eu utilizo é a alporquia. Eu vou utilizar esse galho aqui. Eu nunca pego do principal, porque ele é mais sensível. Então eu vou pegar esse galho aqui, que é um galho secundário. E a alporquia, ela consiste em você fazer um corte. É como se você fizesse um anel mesmo na planta, de um lado e outro. Aí você retira a cobertura aqui da casca. De toda a planta, não fica nada sem tirar, não. É importante que você retire toda a parte da casca nesse pedaço que a gente cortou. Por quê? O que vai acontecer aqui? Como que acontece a produção de mudas por alporquia? Nesse corte aqui, a gente vai colocar um substrato. Eu uso musgo, e depois eu vou explicar direitinho como é o substrato. E eu vou fechar essa parte aqui com o substrato, e isso vai fazer com que a planta continue mandando nutrientes, né, para as extremidades. Só que quando chegar aqui nesse pedaço, vai ter esse corte, e esses nutrientes eles vão sair, vão ter contato com a terra, e isso vai incitar o surgimento de raízes nessa parte aqui. Então essa parte aqui vai ficar cheia de raízes. A gente vai fazer esse processo, vai dar um tempo para que isso aconteça, e quando, né, chegar esse momento eu vou mostrar para vocês o tanto de raízes que vão surgir nesse corte aqui. Então é importante, volto a dizer, que você retire toda a cobertura da casca, para que tenha contato mesmo com o cerne dela aqui, para que haja, né, esse incentivo para o surgimento de raízes. Esse é o substrato que eu vou usar. Aqui eu coloquei musgo e coloquei um pouco de matéria orgânica do quintal, folhas. E eu usei aqui, nesse preparo, algumas gotas de enraizador natural. A gente acha em floricultura, em casas especializadas. Algumas vezes eu fiz aqui no sítio, eu já usei também um enraizador que eu uso fazendo aquele processo de fermentação da lentilha. Você pode também fazer na sua casa. Você pega um copo de lentilha, coloca de molho em água, deixa por uns 3 dias. Depois você bate no liquidificador e usa aquele líquido para colocar junto com esse material. Você também pode usar em qualquer outra planta que você for plantar na sua casa. É um ótimo enraizador esse processo de deixar a lentilha fermentar. O único inconveniente é que realmente dá um mau cheiro muito forte, né, esse processo de fermentação da lentilha, e algumas pessoas podem até nem suportar o mau cheiro, mas é um excelente enraizador. Então, quando você coloca no musgo, eu já usei algumas vezes, funciona muito bem. Mas nesse caso aqui, eu usei um enraizador natural que eu comprei em loja, uma floricultura. Eu vou pegar parte desse material, então, desse musgo, vou colocar no plástico preto. O ideal é plástico preto, porque ele vai evitar, né, muita luz na raiz, vai facilitar mais, como se a raiz estivesse na terra mesmo. Aí eu vou abraçar com esse musgo essa região aqui que eu cortei, tomando cuidado para que haja, tá vendo, toda a cobertura dessa área. Vou até pegar mais um pouquinho para colocar por cima. É importante que eu cubra toda a área. Vou colocar com plástico. E agora eu vou amarrar as pontas
vai ficar como se fosse uma bala gigante. Então, aqui nesse processo, depois eu vou dar uns furinhos aqui, para que seja possível, quando eu for regar, penetrar a água aqui, para facilitar ainda mais o surgimento das raízes. Eu amarrei o barbante em cada uma das pontas, agora eu vou trançar esse barbante aqui, para ficar bem firme, para prender bem o substrato mesmo, para aderir na planta. Vou cruzar esse aqui também. E vou amarrar. E vou deixar um tempo para que as raízes surjam. Prontinho, fica assim, bem firme. Tá úmido. Eu até gosto de dar uns furinhos assim para permitir que a água penetre depois quando eu for regar. Então fica assim o processo de muda por alporquia da nossa Jade. Então, pessoal, eu deixei aqui a alporquia 60 dias. Agora eu vou retirar para ver como ficou né, o desenvolvimento das raízes. Aqui eu já cortei as extremidades para liberar a planta. Agora eu vou cortar aqui embaixo, na outra extremidade. Aqui mais dura um pouco porque está mais próximo da raiz. Então eu cortei e agora eu vou abrir, né, o nosso alporque para ver como foi o desenvolvimento das raízes. Vamos ver como que essa mocinha se comportou. Se a produção de raízes foi satisfatória para a gente fazer a mudinha. E durante esse período, né, que ela ficou aqui, de vez em quando eu jogava um pouco de água para garantir que ela recebesse os nutrientes para se desenvolver. Eu amarrei bem, fica até um pouco difícil de tirar agora. Vou pôr a faca aqui para ver se eu consigo. Vejam, a produção de raízes foi excelente. Olha o tanto de raiz que ela produziu. Olha, tem uma saindo aqui já. Essa aqui, essa aqui. Olha, por todos os lados a gente percebe raízes da planta. E agora a gente vai fazer o plantio e esperar que ela se recupere. Para fazer o plantio da muda, eu escolhi esse vaso, né, um tamanho médio. Eu já escolhi assim porque, como o meu sítio está passando por uma reforma, é bem provável que demore um pouco para plantar a muda. Então, já deixei no vaso maior para dar tempo dela viverar bem, para ela ficar bem robusta, para quando eu plantar ela no local definitivo, ela já esteja bem vigorosa. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vocês podem perceber que o vaso é todo furado. Eu vou fazer colocar uma camada de para drenar o vaso e evitar que ele fique encharcado. Tem chovido muito, então para evitar que fique encharcado. Agora eu vou colocar um pouco de terra. Essa terra eu tirei do quintal, vocês podem ver que a terra é bem preta. Está um pouco úmida porque tem chovido bastante aqui nos últimos dias. Vou colocar uma camada bem generosa de terra. Agora eu vou fazer o plantio da mudinha. Vou abrir um buraquinho maior aqui, vou fincar um pouco. Esse pedaço que ela ficou, né, que teve a produção de raízes, eu vou cobrir completamente. Já tá bom. Agora eu vou distribuir melhor aqui. É bom a gente apertar um pouco para acomodar a muda aqui no vaso. E a gente tem que entender que para a planta foi um processo traumático. Comparando conosco, é como se nós tivéssemos passado por uma cirurgia e após a cirurgia precisássemos de um período para recuperação. Então ela vai ficar no local de sombra,
onde não corre risco de nenhum animal esbarrar, porque ela pode ficar abalada e se ressentir e não recuperar. Essa terra aqui já está um pouco molhada, como eu disse, tem chovido aqui, mas mesmo assim eu vou regar um pouco, porque eu pus um pouco de enraizador na água. Não dá para vocês verem a diferença, mas eu pus um pouco de enraizador para acelerar o processo de recuperação e produção de mudas, de raízes. Eu vou deixá-lo então no local de sombra e depois eu volto para fazer a terceira fase desse nosso vídeo. Então, gente, depois que eu fiz o plantio da muda, eu deixei no lugar aqui nesse cantinho, vocês podem observar, um lugar mais de sombra. Depois de quase 8 meses, eu voltei aqui para mostrar para vocês. Ela deu um galinho do galho que eu deixei, tá vendo? Soltou um galho com muita força. Ele já tá bem grande. Tive até que colocar um pedacinho de bambu aqui para apoiar a muda. E para vocês verem que realmente essa técnica funciona. Eu aconselho para quem está começando agora, na hora de fazer, colocar até talvez um galho menor, que eu coloquei um grande aqui, mas vocês viram no vídeo anterior o quanto a minha mudinha já estava com raízes. Então, às vezes, a pessoa que está começando agora, coloca um galho menor que vai exigir menos, né, da planta para enraizar, para dar rama. Essa minha aqui, eu ainda não vou fazer o plantio definitivo, porque o meu sítio está em reforma e até a planta mãe dessa aqui eu tive que tirar, porque a construção atingiu o local onde eu tinha essa planta. E eu não vou plantar ainda, porque eu vou ter que remanejar aqui, na hora que eu fizer o meu projeto paisagístico, para ver onde que eu vou colocar outro pergolado, para eu colocar essa jade. Porque a jade é uma planta que eu gosto muito. Tanto que eu tinha a vermelha, a azul e a preta. São todas lindas. A preta é que é menos charmosa, que a florzinha dela, ela lembra até um morceguinho de cabeça para baixo. Mas a vermelha realmente é muito exuberante e é uma planta que realmente vale a pena se você tem um espaço em casa para um pergolado, é uma trepadeira que eu super indico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil essa técnica para vocês e até o nosso próximo encontro.